ultrapassado as 11 da manhã. E entramos no Espaço Génios com Chupeta com a doutora Clementina Almeida. Olá, viva! Bom dia. Sim? Yeah! Ora, hoje para que possamos conhecer atividades, ainda que simples do dia-a-dia, que podem ajudar a promover o desenvolvimento dos mais pequeninos. Verdade. Não é? Ou seja, aproveitando agora que começa o período de férias e que as pessoas têm um bocadinho mais de tempo para... Mas é mais as férias deles para já. Quer dizer, não, para alguns também as férias deles. Mas, não é? Sim, mas haverá com certeza um período em que as férias são em comum e isso é bom. E que, de algum modo, as pessoas se podem dedicar um pouco mais a mais tempo. Não é? Um bocadinho mais tempo e mais liberdade em termos mentais para fazer algumas coisas que podem ajudar. Então íamos falar de algumas atividades que podem ser feitas no dia-a-dia com coisas muito simples, mas que vão estimulando o desenvolvimento cognitivo e emocional dos mais pequeninos. Vamos falar hoje então de atividades... já para a parte da prática da coisa. Por exemplo, uma das coisas que podemos fazer é imprimir letras em tamanho grande, uma letra qualquer, e depois... Estamos a falar para que... A partir de um ano, 9 meses, estamos a falar dos mais pequeninos, não é? Pré-escolar. Tá bom. De qualquer das formas, as letras também, no sentido que nós já falamos aqui que os mais pequeninos aprendem tudo através dos sentidos. O toque é muito importante. Então, em vez de começarmos a ensinar letras só no pré-escolar, da forma tradicional, vamos pegar em algumas delas e vamos preenchê-las, por exemplo, com massinhas, ou vamos preenchê-las com pedacinhos de algodão, em conjunto, dando-lhe relevo. E depois vamos fazer com que a criança siga com a sua mãozinha o formato da letra, como se desenhássemos a letra. E vamos fazendo. O som é importante também. Mas, acima de tudo, o que nós estamos a fazer é estimular a aprendizagem de um símbolo através do toque, da parte da estimulação sensorial novamente. Para eles é mais... Muito mais simples, muito mais intuitivo e muito mais eficaz. Portanto, uma destas, e depois, imaginando começar no dia-a-dia, pegar em palavras que começam pela letra que hoje usamos, mas no seguinte pode ser a letra do nome, depois as letras que quiserem. Isto são só um dos exemplos. Depois... Pode ser essa. É bola. Bola. Olha a bola. Pode ser essa. Outra coisa que nós podemos fazer, nós já falamos aqui dos 2 anos, que são os ajudantes naturais, ou seja, que eles adoram participar nas atividades e ajudar-nos, não é? Então nós devemos, por exemplo, imaginem, colocar uma imagem destas numa gaveta onde estão as meias e uma destas onde estão os vestidos ou outras que nós queiramos, os sapatos. Vamos trocando isto de meses para meses, ou seja, não é hoje colocamos estas e na semana seguinte já vamos colocar outras. Isto vai permitir o quê? Ensinar à criança onde está o conjunto a que pertence, por exemplo, uma meia, e eu saber onde vou colocar. Sim, mas estou a ensinar a imagem, não o local das coisas. Não, o local, não vamos logo baralhar. Vamos trocar se ele depois começa a colocar estas meias no sítio das meias ou... Não é um jogo. Não, isso é complexo. Pronto, deixamos isso para mais tarde. Jogo, é trocar a imagem. Trocarmos as imagens, ou seja, começamos com 2, por exemplo, ou seja, vamos espalhar imagens por todo lado, porque isso seria confusional. Vamos começar com 2 e, por exemplo, daqui a 2 meses trocamos essas 2, porque entretanto eu já decorei o local das meias e agora começo a ter, por exemplo, o local dos sapatos. Isto ajuda a quê? A ideia de conjunto e de pertença de um objeto a um conjunto, mas ajuda também a organizar, ajuda a ajudar a participar nas tarefas de casa, que já falamos aqui também de algumas coisas que os pequeninos podem fazer. E depois podemos jogar. E devem, não é? E podemos brincar com eles neste sentido, que é, imagino, por exemplo, colocar um brinquedo deles no frigorífico e dizer, enganei-me, como é que isto veio parar aqui? Vê se tu sabes onde é que isto pertence. E pela brincadeira vamos fazendo coisas, de algum modo, fazendo com que estejamos a reforçar este tipo de características também psicológicas, de ajuda, de contribuição, de família, de todos temos que participar na organização. Depois, mais uma vez, estamos a falar muito na parte cognitiva também, mas é importante nós termos legendas nos nossos objetos, nos mais pequeninos. Isto ajuda-os a perceber que cada objeto vai ser traduzido mais tarde em termos de leitura por um símbolo ou por um conjunto de símbolos que utilizamos para representar aquele objeto. E utilizando a memória fotográfica, eles vão com muita facilidade começando a associar, por exemplo, as letras pela qual inicia a palavra ou a letra que é comum e rapidamente
papás se vão aperceber que eles vão aperceber-se tudo o que é letras no dia-a-dia e vão começando a solicitar as explicações. Deixa-me só colocar uma questão. Até hoje eu não me lembro de em nenhuma casa ter visto isto. O que lhe pergunto é que melhorias então é que vamos obter utilizando todos estes... De algum modo estamos a ensinar, nomeadamente a leitura, da forma mais natural possível, da forma mais intuitiva possível e tão precoce quanto os bebés podem ser expostos à leitura e não de uma forma pouco criativa ou pouco interessante para eles. Nós, regra geral, se reparar, nós começamos a introduzir os símbolos e a iniciação à leitura no pré-escolar muito de forma tradicional, não é? Com fichas, com desenho só da própria letra, mas, por exemplo, quando falamos aqui no toque, é antes que a criança tenha a possibilidade de pegar num lápis e consiga, em termos de motricidade fina, desenhar uma letra, ela pode desenhá-la e isso, em termos de circuito neuronal, fica já gravado através da sua mão e do toque. Ou seja, estamos de algum modo, não a preparar, mas a dar aquilo, estamos a falar sempre de atividades que estão descritas em estudos como sendo atividades que as crianças podem e devem fazer e que estão aptas a ser estimuladas. Até hoje eu não vi, portanto, não se vê. Se de facto utilizarmos, que melhorias vamos... É muito bom. Assim, obviamente, estas crianças que têm a possibilidade de olhar um pouco mais para as palavras, regra geral, depois leem com muito mais facilidade através do método global, que é um método que é utilizado em algumas escolas, não é em todas. No entanto, não implica qualquer dificuldade em aprender o outro método de letra a letra mais tradicional. Não terá qualquer problema. De falar ou de dizer determinadas palavras mais cedo? Mais cedo, de as ver, de as conseguir desenhar com mais facilidade e de ser uma coisa muito mais natural, não é? Com os números e com as quantidades podemos fazer a mesma coisa, só que podemos por exemplo, imagina, vamos ver este livro que está aqui, é alto, quantas maçãs? E vamos colocar 3 maçãs. E vemos, olha, este é 3 maçãs. E a seguir pomos outro, quantas maçãs é alto este? Ou, por exemplo, vamos preencher a cama da criança com livros. E vamos dizer, quantos livros é que leva a tua... E estamos a utilizar ali um termo de comparação. Exatamente, e estamos a introduzir a noção da quantidade, que já vimos que para eles é altamente intuitivo, e com atividades práticas e com aplicação. Muito bem. Não é? Mas temos aqui outro. Já falamos das bolachas. Já falamos das bolachas. Ou seja, a mesma ideia, sempre também não sobrecarregar, não é legendar a casa toda. Ou seja, 2, 3, passam 2 a 3 semanas, retiramos e pomos noutro local, não é? E podem ser desde o frigorífico à caixa das bolachas, não seria uma legenda tão grande. Não, pode ser. Se for uma caixa assim, considerável. A outra é o passeio pela vizinhança. Lá foi a bomba de gasolina, não convém nada que isso está um preço, menina. Não podemos jogar para o chão. O que é isto? Isto são cartões onde nós vamos ter espaços da nossa vizinhança e que permite fazer um passeio sobre onde são os correios, onde é o café, a padaria da esquina, tudo aquilo que a criança tem ao seu redor nas zonas em que frequenta mais, eventualmente à volta da casa, para depois em casa ela conseguir identificar. Exatamente. Onde é que nós pomos gasolina no carrinho para irmos passear e pomos os cartões todos? Onde é que vamos comprar o pão? Para que serve este sítio? Para que serve o outro? E vamos começando a ensinar os locais, a identificação dos locais à nossa volta e para que é que eles servem. Ou seja, estamos a passar informação, estamos a enriquecer o vocabulário da criança e a percepção que ela tem do mundo à sua volta, com coisas muito simples. Muito bem, agora que provavelmente terão mais tempo para... Nós vamos facilitar também, nós vamos ter em breve no site a possibilidade de fazer o download de todas estas... É só recortar. É só clicar, imprimir e ainda vamos facilitar um pouco mais. Não vai ser necessário andar à procura. A bem de todos. A bem de todos vamos facilitar e vamos ver os rótulos. Há muita gente já que está de férias, os mais pequeninos e tem já vontade de fazer assim uns trabalhinhos manuais. Não, parece-me bem, é uma belíssima atividade, coisas simples que podem no realizar. Dia a dia.
em qualquer altura. E julgo que não será necessário o período de férias para ter tempo para isto. Portanto, parece-me que a qualquer altura pode e deve fazê-lo, a bem, naturalmente, do mais pequeno ou da mais pequenina. Doutora Clementina, muitíssimo obrigado. Excelente sugestão para hoje. Já sabem que podem e devem também colocar questões, deixar sugestões para este espaço Génios com Chupeta do Porto Canal. Podem utilizar o número de sempre, o 760 300 620. Basta fazer uma ligação, ficamos com o registro do seu número. Será contactado ou contactada por elementos da produção e, portanto, é um processo muito simples. E nessa altura, quando for contactado ou contactada, diz: olha, gostaria que a doutora Clementina me falasse sobre determinado assunto, a propósito, naturalmente, sempre dos bebés, porque este é um espaço onde pretendemos que conheça melhor o seu bebé, que ajude também ao desenvolvimento, como hoje aconteceu. Podem e devem saber mais em forbabies.pt ou genioscomchupeta.blog.